de São Paulo, quero desejar um ótimo feriado a vocês. O que o São Paulo pode fazer para acabar com esses erros grotescos da defesa? É algum treinamento tático? É alguma contratação de outro jogador? Porque desse jeito que tá, não dá mais. Um grande abraço, tamo junto, bom feriado, é nóis. Mano, nosso contemporâneo, nosso parceiro. Conterrâneo, desculpa. Nosso conterrâneo lá de Bauru. De Bauru. Bauru, nossa terra querida. Lá também faz calor. Você não vai há anos, Olha, né? faz um tempão que eu não vou. É ruim isso. A gente não pode esquecer as raízes nunca, viu? Eu sei que hoje você tá rico, famoso. O Sanduba lá é bom, né? Vem cá, responde nosso amigo. O que fazer para resolver os erros grotescos da zaga do São Paulo? Bom, primeiro que eu acho que o São Paulo precisaria de zagueiros mais bem qualificados. Tá? Eu acho o Maicon fraco. E o Rodrigo Caio é um bom jogador, ponto, nada além disso. Na ausência de jogadores qualificados, é aquilo que o Pascoal tem dito aqui sempre. O Pascoal tem dado aula aqui. Você precisa proteger os caras. Você precisa ter um sistema de marcação. O Savoia fala isso também toda hora na Transamérica. Eu escuto lá direto e aqui também ele fala direto. Você precisa ter um sistema, uma tática, né? Um sistema de jogo. Você venha proteger esses jogadores. E o São Paulo está tendo dificuldade em fazer isso. E o São Paulo tem uma outra explicação, que com a chegada do Rogério Ceni, ele botou o time usando a linha alta de marcação, ou seja, vai a linha ofensiva, o meio de campo e o ataque. Isso desgasta muito o time do São Paulo. Por isso que o São Paulo, e ele está tentando, que eu perguntei quem que é o preparador e ele está tentando fazer isso os 90 minutos. Não dá para fazer. Tanto é que quando ele pediu 2 jogadores de beirada para um lado e 2 para o outro, é justamente para facilitar a recuperação desses jogadores. Desgasta muito você correr atrás dos caras. E está sobrando para a defesa, que fica exposta, cansada, e para completar ainda está falhando muito individualmente. Maicon falhou, Breno falhou e outros jogadores falham. Então, eu não acho. Desgaste. E sempre no segundo tempo. Sempre no segundo tempo. É uma consequência da parte tática. Precisa uma adaptação da preparação física. A temporada está só começando, entendeu? Então o time vai evoluir. Vai se adaptar também ao esquema tático. Na década de 70, na década de 80, quando os times começavam mal, a mídia falava, é começo de temporada, precisa dar paciência. Mas era menos desgastante. Naquela época, o cara corria 3 quilômetros, hoje corre 15, 12, naquela época corria 7, hoje corre 14, mais ou menos. Não era 3, não. O Éder Luiz... Não era tanto assim, depende do jogador. Éder é nosso amigo da Transamérica. O Éder Luiz fala aqui, olha, time meio esquerda não corria 7. Defende e ataca em bloco. Quando perdia a bola, todos marcavam. Tostão falando do time de 70. Então tinha ataque. Claro. A seleção de 70. E preparo físico. Rinos Michels. O técnico da. Rinos Michels. Técnico da Holanda em 74, ele falou que a seleção de 70 inspirou muito aquela seleção. E o Guardiola se inspirou no Rinos Michels. O ataque do Brasil só tinha camisa 10. Só tinha camisa 10, sabia? Felipe Facincani. Lá direto do Rio de Janeiro, nosso querido Facincani. É coisa nossa. Cadê o Facincani? Aê, Felipe Facincani. Felipe já tá cariocão. Não sai da praia. Vejo lá no Instagram, 250 blogs de carnaval. O homem não tá fraco, não. Felipe Facincani, o que fazer para resolver o problema da zaga, da defesa de São Paulo? São Paulo tem um ataque que marca gol pra caramba e uma defesa que toma mais ainda. Boa tarde, Facincani. Tudo bem, Benjão? Boa tarde pra você, boa tarde, Sormani, Flavinho. Flavinho tá atacado hoje, mas eu gosto do Flavinho. Flavinho, você assim é o jeito que o programa precisa sempre. Um abraço pro Savoia, pro Cassino, pro Pascoal, pra todo mundo. Bom, o que o São Paulo precisa, antes de mais nada, além dessa proteção no sistema defensivo, desses volantes do São Paulo que jogam muito mais expostos do que naquela formação do ano passado, que tudo bem, o time era inferior, mas a equipe tinha um pouco mais de proteção, até porque a zaga foi uma das melhores do campeonato também. O São Paulo precisa de bons laterais. Eu acho que as duas vertentes que o São Paulo tem, tanto na direita como na esquerda, não dão esse suporte defensivo. O Buffarini é um atleta que ele é importante, mas não tem vivido um bom momento com a camisa do São Paulo para mim. E a lateral esquerda do São Paulo, por enquanto, não existe. Enquanto o São Paulo não equilibrar também os seus setores de lateral, o São Paulo não vai conseguir ter uma defesa equilibrada. Olha aqui, o rapaz, não parece carnaval. O Cleiton Monteiro, contraditório esse Sormani, no caso do São Paulo. Nas ausências de bons zagueiros, tem que usar a tática para mascarar as deficiências. O outro aqui, ó.
Raí Ferreira. Ué, Benja, agora o Sormani diz que precisa de alguém para proteger a defesa? Não é ele que não gosta do Márcio Araújo? Ele pode não gostar, mas ele acha necessário. Viu como, São Paulo viu como é tem- necessário o Márcio Araújo? O São Paulo Você tem uma pode- peça que, quando estiver em forma, vai ser a peça para fazer essa Jusilei? proteção, que é o Jusilei. Porque ele é um segundo volante, que joga também como primeiro volante, ou seja, marca muito, tem tamanho para ajudar o sistema defensivo e tem a saída de bola, que é tão importante. Ou seja, ele é um segundo. O ele é um- primeiro ele é o volante, primeiro normalmente, atacante, Flávio, também é segundo. deixa eu É o Gabriel terminar de do, falar. Gabriel do Corinthians, pra ele enxergar O primeiro volante, normalmente, é um cara que tem o passe ruim. Historicamente, quer o futebol. Araújo, Só que isso Isso daí, eu sou contra. só que isso daí, Passe quem ruim. começou a mudar no futebol foi Vanderlei Luxemburgo. Quando o que ele fez? Ele tinha o Vampeta, que era muito bom, e colocou o Rincon, que era meio ofensivo, pra jogar de volante no Corinthians. porque sabia E marcar. aí ele Palmeiras resolveu. tinha colocado o Mazinho Já no da Palmeiras lateral ele pra fazia com É. o César Sampaio, que era muito bom por natureza, pra ser o primeiro volante, e colocou como segundo volante, que era muito bom, Mazinho. E aí ele conseguiu resolver os problemas convenceu, daquele Palmeiras Não, óbvio e que depois os problemas daquele Corinthians. O que o por que Rogério precisa Ceni do Márcio Araújo, deverá então? fazer, desculpa, Fazicani, deverá fazer, colocar o Jusilei como um, entre aspas, como diz o Mano, cão de guarda à frente da defesa, só que com uma extrema qualidade, pra proteger Exato. e pra sair jogando Você não também. precisa- é por isso que eu digo que eu sou contrário ao Márcio Araújo. Porque o Márcio Araújo, se ele tivesse um pouquinho Pega e mais de passa de tamanho, lado. se ele tivesse um pouquinho mais de tamanho, ele podia ser zagueiro. O que fez o Guardiola com o Mascherano no Barcelona? Exatamente, né? É isso aí. Recuou o cara. Você. Porque não tinha qualidade. Mascherano não tem tamanho também. Quero saber, Mascherano não eu tem quero tamanho. perguntar pro Flávio Mascherano é Gomes baixinho. se o Então, mas é uma Cassino exceção. o convenceu. Não, claro que não. O Luxemburgo inventou. Sim, mas o ele Zagallo fez isso. trouxe o ele Piazza pra fez ser quarto isso. zagueiro. Não, mas o Luxemburgo, Gente, jogador que bom, eu me jogador lembre, bom, jogador ruim, foi o jogador primeiro ruim, é cara a simples. pensar assim, lá no ataque o negócio tá congestionado. Eu tenho que ter qualidade pra sair de trás. Pelo menos que eu me lembre, vocês A são mais marcação, antigos, você ainda tem vocês podem, jogadores vocês com podem qualidade pra sair, pô. me corrigir. Então você tem que começar a qualidade lá de trás. Foi o que o Luxemburgo fez. Vocês não deixam o Flavio terminar. Inventou o Termina, futebol. Flavio. Não, e ele deu uma pequena modificada que colheu grandes resultados. Flavio, 4 títulos O Flavio brasileiros. tá falando agora em cortar o que você Eu falou tô do dizendo Piazza. o seguinte, do Piazza. não, o Luxemburgo trouxe não sei quem, o Guardiola trouxe o Mascherano, o Zagallo trouxe o Piazza pra quarta. A gente acabou de falar que a Não sei, seleção então, de mas 60. ninguém inventou nada disso. Não, mas ele Exato. quis falar que a seleção Não de tem 70 grandes foi invenções. Eu não tô falando que inventou, Tem eu tô falando que eu me grandes lembro, invenções. o primeiro Fez. cara que fez isso. Gente, pera, deixa começou o a Flavinho terminar uma linha de raciocínio. O Clodoaldo tinha passe ruim. Ele tinha um passe extraordinário. Então Era quem bom que por inventou? natureza. Putz, agora que vocês descobriram Mas que ele era escuta, bom por agora que vocês natureza. descobriram que o volante precisa ter passe bom. Gente, todo jogador precisa ter passe bom. Se o cara tem passe bom, fundamento do O volante tem que ter passe Flavio, bom, o tem que Zagallo marcar. tem o mérito Não é dele. entregar a bola de lado. O Zagallo Já passa diz no o nome. Pra fazer uma jogada sei, mais só- aguda. O Zagallo não achou Viu? lugar pro Rivelino em 70? Então, Zagallo acabei de pegou falar, os melhores a seleção- jogadores que tinha A seleção e de montou um time. 70, exatamente. Né? Tinha 10, todos os atacantes eram camisa 10. O Jairzinho era 10 no Botafogo, o Tostão era 10 no Cruzeiro, o Pelé era 10 no Santos, o Rivelino era 10 no Corinthians, O Gerson era 8. era não 8 porque tinha o Pedro Rocha. Vamos lá pro Rio. Ô, Facicani quer Benja, falar. Fala. na verdade é o seguinte, já diz o nome. Volante. Volante, pela palavra, pelo substantivo, é o que conduz, é a condução inicial do time. A condução inicial do time tem que ter um bom passe. Então a gente fica preso com essa história de que o primeiro volante tem que ser o cara que marca, quando na verdade o primeiro volante tem que ser o cara do bom passe, o cara técnico. Então, se a gente ficar feio com essa história de, porque falta o Márcio Araújo, falta aquele cara mais de paulada. Lembra o Palmeiras quando tinha o Marcinho Guerreiro? Esse cara que chega, que dá carrinho, não é isso. O volante é o cara que, além do bom posicionamento inicial, ele tem a saída de bola com qualidade. A gente tem que parar com essa história de ser reféns de volantes que só marcam. Volantes que só marcam nunca existiram no futebol e nunca vão existir. Até porque uma equipe que só depende de volante que só marca é uma equipe que não vai jogar absolutamente nada na questão técnica. E a técnica, pra mim, é o que faz a diferença dentro de campo. E outra coisa, você pega a seleção brasileira de 70, Clodoaldo era um tremendo jogador. Você pega a seleção brasileira de 74, o Carpegiani era o volante. Não, e tem outra coisa, mais um detalhe. Em 78... Chicão. Não, o Chicão era reserva. Era reserva. O titular era o Em Cerezo. 94 era Dunga e Mauro Silva. Então, aí é que tá o grande segredo. O que o Dunga jogou em 94 foi uma enormidade. O Dunga era um ótimo segundo volante. era Um bom passe. Ele cansou de deixar o Romário na cara do gol. Cansou. Bebeto, Romário. Jogava em profundidade. Ele O não jogava Mauro Silva horizontal. fazia o serviço sujo. O Mauro exatamente, Silva o Mauro também, ele era o fazia. referencial do La Corunha.
A pergunta que não quer calar, Flávio Gomes, te convenceram agora ou não? Não, ninguém me convenceu de nada. Então, Sabe o que acontece, Benja? Que nunca Benja. existiu volante de marcação. Não, claro que tem. Antigamente Foi o cara... frase do, desculpa, que Savoia. Foi a frase do Facincani. Nunca existiu volante de marcação. existiu, sempre Aí existiu, eu né? ouço aqui do Savoia. Hoje se ganha jogo com marcação. Gente, desculpa, verdade. eu acho que... Sério. Eu acho que na maior parte do tempo é um cascatol O monumental. primeiro, não é cascatão, não. Flavinho, na verdade, é o seguinte. O primeiro passo para você ganhar um jogo é você desarmar o adversário, não deixar o adversário propor o jogo dele. Então é a marcação, posso só sim. falar uma E coisinha outra sobre coisa, isso, só pra te acrescentar, eu deixa vou eu te ajudar. terminar aqui, O aqui, ó. Facicani quer falar lá também. Outra coisa, antigamente o bom jogador que era o cara habilidoso. Hoje, o bom jogador é o cara que lê taticamente o jogo, que percebe a dificuldade que ele vai ter em campo, entendeu? E a habilidade ficou em segundo Renato plano. Augusto. Segundo plano. Felipe Facincani, o Porque André não tem mais Lima, espaço. o André Lima, que não é o atacante, está perguntando, está falando, vê se você concorda, olha. Avisa os caras aí que o problema do São Paulo não são os volantes e sim os laterais. Você concorda, Facincani? Eu concordo. Para mim, o São Paulo tem duas laterais fracas, deficitárias, duas laterais que não compõem muito bem na marcação. O São Paulo fica exposto. É só vocês pegarem o scout aí dos gols que o São Paulo levou nessa temporada. 70%, 80%, se a gente for fazer uma média, foram gols em que o São Paulo tomou por infiltração lateral e não por infiltração central. Ou seja, o São Paulo é um time muito vulnerável nas duas laterais, tanto para atacar como para defender. Bom, vamos agora com a Eduarda Piscinati, com informações do São Paulo. São Paulo que joga amanhã. Você acompanha aqui no Fox Sports, 19h30. Oswaldo Pascoal vai estar nos comentários desse jogo. PSTC do Paraná. Qual é o Vai falar de tática ou não? Você leu ontem, você falou ontem, o seu ponto mandou para você. Então, mas qual que é? Você lembra? Alguém lembra Paraná o que é Soccer. PSTC? Paraná Soccer Technical Center. Acho que é. Então vamos com a Eduarda Piscinati com informações do São Paulo. E aqui no Twitter, o placar tá mais ou menos Flávio Gomes 7, os caras aqui 1, hein? Vamos lá. O São Paulo fez nesta terça-feira o seu último treino antes de enfrentar o PSTC pela Copa do Brasil nesta quarta-feira. E como de costume, Rogério Ceni fechou a atividade no CT da Barra Funda. Antes disso, Luiz Araújo concedeu entrevista coletiva por aqui. Com 2 gols e 3 assistências, o atacante volta a ter a concorrência de Wellington Nem, um dos 6 reforços do São Paulo para a temporada 2017. O jogador está recuperado de um estiramento na coxa. Voltou a treinar com o grupo nesta semana e pode ser uma novidade entre os relacionados. Fico muito feliz pela volta do Wellington Nem, muito feliz pela fase que eu venho vivendo aqui no São Paulo, pelo esse momento especial. A gente vai procurar trabalhar, tenho certeza que aquele que estiver melhor no momento, o Rogério vai optar. E o que tiver dentro de campo vai dar o seu melhor para ajudar sempre o São Paulo, que é o mais importante. Luiz Araújo lembrou ainda que Copa do Brasil é um título que Rogério Ceni e o São Paulo nunca conquistaram. Na primeira fase de 2017, o tricolor eliminou o Motoclube. E nesta STC, a Goleado amanhã. Não, você tem essa certeza? Tenho. Então, tá bom, é a sua aposta. Eu acho que não é tão simples assim. O São Paulo não tem dado mostras, a não ser no jogo contra o Santos. Quando sair o terceiro gol do São Paulo, eu vou te mandar um WhatsApp. E vai estar escrito assim, eu não falei? O perigo é se sair o terceiro gol no primeiro tempo. Só uma correção aí, até o Rodrigo Bueno que está nos assistindo agora, até passou aqui para mim pelo WhatsApp. Na verdade, o som era 8 no Cruzeiro. 10 era o Dirceu Lopes. Que deveria estar na seleção brasileira. Dirceu Lopes, jogava muito baixinho. Eu nunca vi um jogador daquela qualidade ficar fora de uma Copa do Mundo. E o Dirceu era o 10 e o Tostão era o 8. Boa. Vamos para o WhatsApp, vamos ver quem está mandando.